Amados irmãos e irmãs, graça e paz seja convosco nesta manhã, que o Senhor seja aquele que conduz os nossos pensamentos, conduz neste momento todo o nosso ser ao seu encontro, para podermos descobrir aquilo que Ele tem guardado para nós. Irmãos, hoje vamos continuar a série de pregações Como Glorificar a Deus, das 9 às 18. Hoje vamos continuar a falar sobre como podemos viver a nossa fé no nosso dia-a-dia. Estamos na segunda parte desta série de pregações que fala sobre as dificuldades do trabalho. E hoje vamos falar sobre como podemos nós encarar o trabalho quando na realidade ele se torna egoísta. Amados do Senhor, neste momento já nos devemos ter confrontado com a forma como Deus projetou o trabalho. Deus projetou o trabalho para que nós pudéssemos no nosso dia-a-dia continuar a obra que Ele começou quando criou a humanidade. O trabalho serve nos nossos dias para onde quer que nós estejamos, a fazer o que quer que seja, nós possamos continuar essa obra e fazer com que o reino de Deus se torne visível através dos nossos atos. Seja no nosso trabalho, seja na escola, seja no nosso grupo de amigos, seja no nosso lar, nas nossas lides domésticas, tudo aquilo que nós fazemos pode e deve servir para honrar o nome do Senhor em primeiro lugar, e uma consequência disso é fazer com que o seu reino ganhe visibilidade através das nossas ações. Hoje vamos então falar sobre como podemos nós olhar para o trabalho quando ele se torna egoísta. Mas antes, irmãos, neste momento, nós já devíamos ter na nossa mente, nós já devíamos sentir aquilo que Isaías nos diz em Isaías 52, 7, quando nos diz como são formosos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que anuncia a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Neste momento, como cristãos, já devíamos sentir que esta profecia, este texto bíblico devia ser aplicado e deve ser aplicado à nossa vida. Nós temos esta importante missão. Qualquer cristão, a partir do momento que conhece Cristo, deve caminhar de forma a que, através dos seus passos, a salvação seja anunciada, a paz seja uma realidade, a boa nova se chega aos corações e às mentes daqueles que não conhecem Cristo, e nós possamos dizer nas nossas cidades, onde quer que nós estejamos, que nós temos um Deus que reina sobre a nossa vida e que quer reinar sobre a vida de quem não o conhece. Nós também somos chamados a dizer: o teu Deus, o meu Deus, já reina. Quem olha para nós deve encontrar pessoas, homens e mulheres, crianças e anciãos, que transmitem o amor que receberam de Cristo Jesus, que transmitem a salvação que receberam de Cristo Jesus, que transmitem que houve um Deus tão grande que enviou o seu Filho e nos chamou para ser seu povo, e que onde quer que nós estejamos, nós continuamos primeiramente a ser filhos de Deus. Depois somos marido, mulheres, trabalhadores, somos membros de bairros, de associações, mas primeiramente o que nós somos é filhos de Deus, filhas de Deus, marcados com o selo da salvação. Hoje vamos então falar de quando o trabalho se torna egoísta. E, irmãos, o trabalho muitas vezes torna-se muito egoísta. E não é só o trabalho que desempenhamos que tem remuneração a nível salarial. O trabalho, as nossas vidas, muitas vezes tornam-se muito egoístas naquilo que consomem do nosso tempo útil de vida. E para isso, gostaria que pudéssemos ler Gênesis, no capítulo 11, versículos 1 a 9. Gênesis, no capítulo 11, versículos 1 a 9, vamos ler uma história que é muito conhecida, a história de Babel, a história da construção de uma torre por parte da humanidade. Gênesis 11, versículos 1 a 9, diz-nos o texto bíblico: naquele tempo
a humanidade falava uma única língua e todos usavam as mesmas palavras. Mas a certa altura puseram-se a caminho, saindo do Oriente e chegaram a uma planície na Mesopotâmia, onde se fixaram. Disseram então uns para os outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no forno. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume fazia às vezes a argamassa. Depois disseram: agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega ao céu. Depois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os jovens estavam a construir e disse então para consigo: eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Agora puseram-se a fazer isto e depois ninguém mais os poderá impedir de fazerem aquilo que projetarem fazer. Vou lá abaixo confundir as suas línguas, de modo que eles se não entendam uns aos outros. E desta forma o Senhor os dispersou por todo o mundo e eles desistiram de construir a cidade. Por isso aquela cidade ficou a chamar-se de Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi de lá que os dispersou por todo o mundo. Até aqui, irmãos e irmãs, a palavra que esta manhã nos vai servir para meditação. Amados do Senhor, amada Igreja, na semana passada falámos de como nos nossos dias é usual procurarmos, através dos nossos méritos, através daquilo que nós conscientemente e deliberadamente conseguimos fazer, a autossatisfação para a nossa vida. Se nós depositarmos naquilo que nós podemos fazer a forma de satisfazer a nossa vida, os inconvenientes desaparecem. Aquilo que nós não controlamos, pensamos nós, deixa de se manifestar na nossa vida e nós passamos a viver completamente satisfeitos. Certo? É isso que nós pensamos. Se nós controlarmos a nossa vida, somos felizes. Mas, pelo aquilo que vimos na semana passada, e olhando para o livro de Eclesiastes, chegamos à conclusão que nunca estamos completamente felizes, porque a partir do momento que criamos um objetivo, quando o atingimos, ficamos logo insatisfeitos. Procuramos logo mais objetivos. Nós nunca estamos completamente satisfeitos, porque a única fonte de vida plena que nós podemos ter é Cristo Jesus na nossa vida. Tudo o resto, tudo aquilo que este mundo dá apenas temporariamente. Tudo aquilo que podemos encontrar neste mundo, seja um trabalho, mesmo afetos, são deste mundo. E, muito rapidamente, podem tornar-se, em vez de satisfação, em momentos em que nos sentimos completamente sós e perdidos. O único local onde nós não nos sentimos sós e perdidos é quando Cristo entra na nossa vida e nós o aceitamos como Senhor e Salvador. A fonte de vida plena, que vimos a semana passada, é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O trabalho também não é essa fonte que nos dá a satisfação plena. Foi isso que vimos a semana passada. Hoje vamos dar um passo mais à frente. É que para além do trabalho não nos dá a satisfação plena, muitas vezes o trabalho torna-se tão egoísta que nós passamos a viver à volta do nosso trabalho. Hoje, irmãos e irmãs, vamos ver como muitas vezes aquilo que nós fazemos durante a nossa vida não é trabalhar, como dizíamos que Calvino sugeria e que as igrejas reformadas apoiam, que o trabalho serve para que a obra de Deus possa continuar através de nós. Muitas vezes o que nós fazemos foi o que fizeram estes homens que vieram do Oriente e que se fixaram na Mesopotâmia, e o que eles fizeram, e aí eu prefiro a versão de Almeida, foi fazer para eles um nome. O que estes homens queriam, o que estas mulheres queriam, o que a humanidade queria, era fazer um nome para si próprio. E temos que dizer, irmãos e irmãs, que fazer um nome para nós próprios é afastar-nos de Deus. Uma das razões que existe para o trabalho se tornar inútil, para se tornar infrutífero, é quando nós exercemos esse trabalho, não para a glória de Deus, não para que
Deus possa ser reconhecido, não para que Cristo possa chegar à vida das pessoas, mas exerçamos o trabalho para a autossatisfação. E desde o início desta série que nós falamos, muitas vezes, o nosso objetivo principal do trabalho é a autossatisfação, é a remuneração que nós podemos ter no final do mês, é como nós podemos ter uma vida melhor através daquilo que fazemos. O que nós temos vindo a dizer é que isto é uma consequência, claro, mas a primeira causa do nosso trabalho não deve ser a remuneração, deve ser a honra de Deus. Quando a honra de Deus, quando trabalhamos para a glória do Senhor, quando Cristo se manifesta na nossa vida, o trabalho ganha um novo significado. Gostava de vos dar 2 exemplos da minha vida. O primeiro exemplo, o primeiro momento da minha vida em que eu senti que houve momentos em que foi uma pura perda de tempo. Em que foram momentos que hoje em dia foram inúteis. Em que, claramente, hoje olho para trás e investi a minha vida e tempo da minha vida completamente ao lado. Foi quando senti a chamada de Deus para o ministério. Eu estava no 2º ano da faculdade, senti a chamada para o ministério durante um culto, durante uma pregação, e falei com o pastor no final do culto, e no final dessa conversa, e depois de falarmos durante uma semana, um mês, havia 2 possibilidades. Ou continuava o meu curso de Engenharia Florestal até ao final, estava no 2º ano, era um curso de 3 anos, era um bacharelato, ou eu, por minha conta de risco, iria procurar responder à chamada de Deus para o ministério. Eu optei pela primeira solução, só que esse ano a mais que seriam foram 3 anos. E eu tive 3 anos a fazer uma coisa para a qual não fui chamado e que hoje, basicamente, não serve para nada. Tive 3 anos em que senti a chamada do Senhor e disse: bem, pode esperar um bocadinho. Vou terminar a fazer um nome para mim primeiro. E depois de fazer um nome para mim, depois de atingir este primeiro objetivo, vou procurar o segundo. E não, mas quando Deus chama, não nos chama para chegar a metas ou objetivos. Chama-nos porque quer que nós usemos a nossa vida para a sua honra e glória. O nome que Ele chama para ser edificado não é o nosso, é o nome de Cristo. Por isso, irmãos, quando olho para trás, vejo esses 3 anos que estive à espera. Foram 3 anos que não estive a exercer a chamada que o Senhor me transmitiu, que foi muito claro. Se calhar alguns de nós já passamos pelo mesmo. Sabemos claramente o que temos de fazer. Mas se calhar ainda não é o momento. Um outro exemplo da minha vida, de um momento que me deixou aí mais angustiado até, foi quando saí da Igreja Presbiteriana Nacional. Houve um momento da minha vida em que a minha preocupação era a instituição. Preocupava-me imenso a instituição. Ia para casa e ficava com dor por ver a instituição no estado em que estava. Porque financeiramente tinha problemas em sustentar-se, porque não havia pessoas para sustentar financeiramente a instituição, e a minha vida rondava em volta da instituição. Até que houve um momento, e eu lembro-me disso como se fosse ontem, nós vivíamos no Almirante Reis, na Alameda, vivíamos ao Almirante Reis, e depois da Praça do Chilo, num dia de chuva, chovia torrencialmente e digo ao Senhor: eu não sei o que é de fazer. Mas certamente não te estou a servir com a minha preocupação. Por isso, se é a tua vontade que o meu caminho seja outro, que o sol brilhe neste momento. E esse é daqueles momentos em que nós não sabemos o que é que queremos fazer porque o sol brilhou. E eu demorei 2 anos a responder à chamada do Senhor. Durante 2 anos disse: bem, se calhar o que Deus quer dizer não é bem isto. E se calhar eu estou a ser exigente demais com o Senhor nosso Deus, e depois corremos o risco de pensar coisas que não deviam passar pela cabeça do cristão, de se calhar é um acaso. Quantos de nós já não passámos por isso? Passados 2 anos, resolvi responder a esta chamada de Deus, ou a esta chamada de atenção de Deus, e encontrei paz. Encontrei paz porque voltei a centrar
o meu ministério, aquilo que era importante. As pessoas. E eu não estou a dizer, irmãos, que quando nós somos chamados, nós temos que ir para o outro lado do mundo como missionários. Não estou a dizer sequer que nós temos que mudar aquilo que fazemos. Como viram na primeira situação, sim, eu mudei aquilo que fazia, mas na segunda situação eu mantive a fazer exatamente a mesma coisa, mas com um foco diferente. Está o nosso foco em Cristo? Onde está a nossa fonte de preocupação? Como vivemos nós a nossa relação com aquilo que fazemos? O que é importante na nossa vida? Brilha Deus sobre nós, e se brilha, como é que nós transmitimos isso aos outros? Como vivemos nós a nossa fé? O que é que fazemos nós com uma chamada para sermos parte de um povo? E temos que dizer, irmãos, que pela Bíblia nós pertencemos a este povo não porque éramos bons, não porque éramos as maiores e as melhores pessoas do mundo, mas como diz Deus em Israel, eu te chamei porque te amei. Simplesmente porque te amei. Deus chamou-nos e chama-nos simplesmente porque nos ama. Em Deuteronômio isso aparece uma e outra vez. Eu te chamei simplesmente porque te amei. Não era porque eras poderoso, não era porque fazias grandes coisas. Eu chamei-te porque te amei. Deus chama-nos porque nos ama. Amados do Senhor, no momento em que nós deixamos de procurar fazer um nome para nós, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas domésticas, nas nossas relações, no momento em que nós deixamos de procurar fazer um nome para nós, sermos melhores, e passamos a procurar fazer o nome de Deus mais visível, então encontramos paz. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. É que lemos só esta parte. Mas vamos ler o versículo seguinte, o versículo 18 do capítulo 10. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E estou a ler na versão da Almeida Revista Corrigida, porque esta expressão, aquele que se gloria, não somos nós que nos devemos gloriar. É Deus que nos gloria. Não somos nós que devemos lançar louvores sobre nós mesmos. Quando Deus nos chama, nós passamos a ter esses louvores da parte de Deus. Fazemos nós ainda cidades e torres porque queremos um nome para nós. Como vivemos nós as nossas relações? Na nossa vida, na vossa vida, quando se sentiram perdidos, como estava a vossa relação com Deus? Que momento da vossa vida atual, e às vezes são quartos no nosso coração, na nossa mente, que estão trancados, porque nós dizemos, ainda não chegou o momento de abrir esta porta. Mas quartos, espaços dentro da nossa vida, estão a ser infrutíferos e sentem que estão a ser uma perda de tempo. No fundo, estão a usar o vosso tempo para criar um nome para vocês, para terem um nome na sociedade em que vivem, ou estão a usar a vossa vida para que o nome de Deus e o reino de Deus seja mais visível? No texto que hoje lemos, e é um texto que todos nós conhecemos, que as crianças conhecem, no texto que hoje lemos, vemos que depois de a humanidade ter descoberto a forma de fazer tijolos, tudo mudou. Quando descobriram como fazer tijolos, decidiram que queriam ser grandes. Queriam fazer grandes obras. Às vezes os nossos Estados também devem ter descoberto o tijolo porque só querem fazer grandes obras. Queriam fazer grandes obras. E essas grandes obras tinham dois objetivos. Quando o povo quis fazer a Torre de Babel, o texto diz-nos primeiro que fizeram uma cidade. Fizeram uma cidade e depois fizeram a torre. E a torre tinha então dois objetivos. A primeira coisa que queriam fazer era ter uma obra grande. Ou seja, a primeira coisa que a humanidade queria fazer com os tijolos que agora sabia fabricar era fazer uma cidade e uma grande torre. O primeiro objetivo. É isso que nos diz o versículo 4. O segundo objetivo
era fazerem para si mesmo um nome, serem reconhecidos, serem, como diz a versão que nós lemos, serem famosos. Estes são os dois grandes objetivos a partir do momento que a humanidade acha que por si mesma pode chegar à autossatisfação. Biblicamente, só podemos ganhar nome, fazer para nós um nome de duas formas. Biblicamente, só podemos ganhar um nome através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. É uma forma de ganhar um nome. É quando ganhamos esse nome que nos transformamos em cristãos. É quando a nossa vida é um reflexo da cruz do Calvário. É um reflexo da ressurreição, é um reflexo de Jesus Cristo. Aí ganhamos um nome, o nome de cristãos. Ou então, quando nós construímos um nome com base nos dons que Deus nos deu, e nós usamos esses dons não para criar o reino de Deus entre nós, mas para viver melhor. Há estas duas formas, biblicamente, de ganhar um nome. Através de Cristo Jesus ou através dos nossos méritos. A nossa identidade como pessoas ou como cristãos só pode ser forjada num sítio. É na cruz do Calvário. Se a nossa identidade de cristãos não é forjada na cruz do Calvário, nós estamos a construir para nós um nome. E procuramos, através daquilo que fazemos, essa possibilidade. Na Bíblia, há várias personagens que tiveram de fazer escolhas muito difíceis de como forjar o seu nome. Quem não se lembra de Moisés, que podia ter escolhido viver no palácio, forjar o seu nome, ter o seu nome, mediante a identidade que o palácio do faraó lhe dava. Mas ele decidiu, ele escolheu não ter um nome que lhe era dado pela realeza, pelo estatuto do palácio. Ele quis ter um nome mediante aquilo que Deus iria fazer nele. Quem não se lembra da Rainha Esther, que podia ter tido o seu nome através daquilo que o palácio lhe dava, mas em vez disso decidiu dar e correr o risco de perder a sua vida para que o povo judeu fosse salvo. Ela podia ter escolhido ter o seu nome à luz do palácio, e desde ali que o palácio lhe dava, ela escolheu ter o seu nome à luz daquilo que Deus lhe pedia. Mas hoje gostava de vos falar de uma personagem. Podia ter escolhido ter o seu nome à luz daquilo que a sociedade esperava dele, mas decidiu fazer um nome à luz daquilo que Cristo pedia dele. E essa personagem é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos diz-nos que antes de Paulo se chamar Paulo, chamava-se Saulo. E Saulo foi aquela personagem que, quando Estevão morreu, estava a olhar para aquilo que estava a passar, e todas as pessoas que foram matar Estevão colocaram aos seus pés as suas vestes. E logo a seguir, e são apenas 4 ou 5 versículos depois, o texto diz-nos que Saulo queria acabar com a igreja. 8 no capítulo 8, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Saulo, no momento, é visto como um mancebo, como alguém que apenas vê o que está a passar, e apenas 4 ou 5 versículos depois, o que o texto nos diz é que Saulo queria acabar com a igreja. Saulo entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e metia-os na cadeia. Em apenas alguns versículos temos uma transformação completa da personalidade desta pessoa. Ele queria acabar com os cristãos. Saulo tinha um nome, ele era um fariseu, ele era reconhecido. Ele vivia debaixo daquilo que era o poder instituído. Ele tinha um nome que tinha sido ganho pela sua dureza. Ele tinha construído esse nome. Ele tinha estudado imenso. Saulo sabia as escrituras de cor. Por isso foi um grande teólogo que foi. Ele podia fazer o que estava a fazer porque tinha ganho um nome na sociedade. Mas então é quando o perseguidor passa a ser perseguido. E este é o momento em que Saulo se converte em Paulo. Diz-nos
o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, os 5 primeiros versículos. Entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco e para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor, quer fossem homens, quer fossem mulheres, e a levar-los presos para Jerusalém. Mas quando ia de viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu, caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste momento a vida de Saulo muda completamente. Neste momento ele podia ter escolhido sim, muito bem, seja lá tu quem tu és, quem dizes ser, eu vou continuar o meu caminho, a seguir há de passar, eu tenho pessoas comigo, vão levar para Damasco, eu serei curado. Mas Saulo não escolheu esse caminho. A partir do momento que Cristo se apresentou a Saulo, temos que dizer, irmãos, é muito provável que Saulo neste momento ainda não conhecesse Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar de um grupo de pessoas. Mas foi neste momento, no momento em que Jesus entrou na sua vida, que Saulo passou a conhecer Jesus. E neste momento, toda a sua vida literalmente cai por terra. Literalmente, Saulo cai por terra e no momento em que fisicamente deixa de ver, espiritualmente passa a ver. No momento em que fisicamente se tornou um cego, a sua vida passa a ter todo o sentido, porque conhece Jesus. Saulo deixou de ver, mas passou a acreditar. Saulo, que tinha um nome criado para si, deixou esse nome, literalmente deixou de fazer para si um nome, deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, um nome dado pela sua confissão. Nós hoje afirmamos que somos discípulos e discípulos de Cristo, mas já nos ajoelhamos nós por terra e perguntamos verdadeiramente: Senhor, quem és tu? Quem és tu e o que queres fazer na minha vida? Sim, nós ouvimos pregadores, nós ouvimos e até lemos a Bíblia, mas já falámos nós com Jesus diretamente e dizemos: Senhor, quem és tu e o que queres fazer da minha vida? Já dissemos ao Senhor: meu Deus, que não seja eu fazer um nome para mim próprio, que não seja através dos meus dons, através dos meus méritos, que eu seja reconhecido, porque sempre que seguimos esse caminho, nós falhamos. Olhem para as vidas que viveram. Sempre que nós tentámos fazer um nome por nós próprios, houve um momento em que nos sentimos sós, perdidos e como se a vida não tivesse voltadeira. Já dissemos nós: Senhor, não quero ser eu a gloriar-me. Vem tu à minha vida e faz com que a minha vida sirva para te louvar. Que aquilo que eu sou exalte a tua grandeza. Já nos ajoelhamos e, de uma forma consciente, dizemos isto ao nosso Senhor. Amada Igreja, como usamos nós o nosso tempo? A forma como usamos o nosso tempo vai demonstrar a forma de nós sermos discípulos. De nós sermos discípulos. A forma como nós usamos o nosso tempo vai demonstrar a fé que nós temos em Cristo Jesus e em que Cristo nós queremos. E sejamos sinceros, ninguém vai ter de nos dizer se trabalhamos para nós ou se trabalhamos para a glória de Deus. Ninguém nos precisa dizer isso. Nós sabemos muito bem e de uma forma consciente se nós estamos a trabalhar para a nossa glória ou para a glória do Senhor. Ninguém nos precisa de acusar. Não é preciso de uma igreja que nos aponte o dedo. Nós não precisamos de
disciplinados no que quer que seja. Nós sabemos muito bem onde estamos a colocar o nosso tempo, o que estamos a fazer com a nossa vida e quem estamos nós a louvar. Basta parar e olharmos para a nossa vida. Cada um de nós sabe no seu íntimo o lugar que Cristo ocupa no nosso coração. Cada um de nós sabe se Cristo está em primeiro lugar, em segundo, ou lá mais para baixo não está. Ninguém nos precisa dizer isto. Nesta manhã nos possamos mostrar como sal e nascer como pau. Que nesta manhã não tentemos construir para nós uma torre, não tentemos construir para nós um nome, mas onde quer que estejamos, no nosso trabalho, onde tantas vezes nós passamos tão mal, onde o ser humano sofre tanto, que o nome de Cristo possa estar presente na nossa vida. Que onde quer que nós estejamos, o seu reino possa estar a ser expandido. Que onde quer que estejamos, nós, mesmo que deixemos de ver fisicamente, espiritualmente, tenhamos fé neste Senhor. Que o que fazemos não torne o lugar de Cristo. Que aquilo que fazemos, o que quer que seja que fazemos, nunca tome o lugar de Cristo. Que aquilo que somos seja forjado na cruz do Calvário e não naquilo que os outros, que a sociedade espera de nós. Cristo nunca nos deixará sós. Cristo nunca nos abandonará. Cristo estará sempre ao nosso lado. E o seu reino terá visibilidade. E homens e mulheres que hoje podem acusar, hoje nos podem oprimir, terão a possibilidade de conhecer uma vida diferente. Se nós levarmos Cristo à sua vida e ao seu coração. Que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado em tudo aquilo que fazemos. E que Ele seja dado a honra e glória, agora para sempre. Amém.